isso aí, galera de filosofia, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Essa aula aí do professor João Luiz, filosofia, linguagem, conhecimento e poder. Para começar a nossa aula, duas perguntas. Qual é o poder da linguagem? Beleza? Aquele que domina a linguagem domina também algum tipo de poder? Vamos ver isso. Na antiguidade clássica, haveria o poder dos mitos, mito, como nós já estamos estudando, e dos logos. Os mitos é a palavra encantada da narrativa, certo? Servia para descrever o comportamento dos deuses, suas origens, histórias, mas também para narrar a origem dos seres humanos e descrever suas características e habilidades, Se ele era forte, se ele era corajoso, se ele era medroso, se o Deus era maldoso, se ele era do bem, se ele tinha raiva, ódio, Nós podemos ver isso muito nas ações mitológicas, principalmente das histórias gregas, Mas também nas próprias passagem do cristianismo nós vamos observar alguns desses mitos e dessas palavras poderosas. Daí, o logos expressa a palavra racional, a palavra da razão. O discurso, a razão e o pensamento que conhece a realidade. Está falando ali a verdade. O diálogo é o modo de compartilhar o discurso entre dois ou mais, tal como faziam Sócrates e Platão. Então, os logos expressam a palavra racional, o diálogo é o modo de compartilhar o discurso e o poder que a linguagem assumiu na antiguidade. Foi bem retratado por Gorgias, em uma defesa feita à personagem grega. Então, são as três partes aí: os logos, o diálogo e o poder da linguagem. Na Grécia, os mitos eram pronunciados pelos poetas, vocês têm uma ideia, Em solenidades públicas, quer dizer, em solenidades públicas geralmente ligadas a coisas sagradas, quer dizer, então as palavras tinham o poder de gerar o quê? O medo, o domínio, todo aquele processo de tranquilizar ou de amedrontar uma determinada população. Então, os mitos era a maneira pela qual, através da linguagem, os homens organizavam, explicavam e justificavam a realidade. Quer dizer, os mitos na época era a ciência que nós temos hoje. Quem explica hoje nossas verdades? A ciência. Na época, quem explicava as verdades? Os mitos. A mitologia religiosa é um elemento de força criadora. Entendeu? Está no livro de Gênesis. Veja só. E Deus disse, no livro de Gênesis da Bíblia, o primeiro livro: faça-se luz, e a luz se fez. Então, está aí a força da palavra, da mito, A linguagem também aparece como poder de transformação ainda na Bíblia. Veja só, este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. Quer dizer, a palavra também como poder de transformação e como elemento de força criadora. Marilena Chauí falou bem assim, sobre a linguagem e o poder. Olha bem. A linguagem tem assim um poder encantatório, isto é, uma capacidade para reunir o sagrado e o profano, trazer os deuses e as forças cósmicas para o meio do mundo ou, como acontece com os místicos em oração, tem o poder de levar os humanos até o interior do sagrado. Eis porque em quase todas as religiões existem profetas e oráculos, isto é, pessoas escolhidas pela divindade para transmitir mensagens aos humanos. Então essa é a força da linguagem e o poder encantatório da linguagem que nem todas as pessoas têm, só os escolhidos. Está aqui a ideia. A linguagem também pode criar tabus. Certas palavras, de acordo com cada cultura, não devem ser pronunciadas sob pena de quem as pronunciou, a quem estiver ao seu redor, sejam atingidos por desgraças. Então, determinadas palavras têm interpretações diferentes, vai depender da cultura. Então, podem criar aí barreiras, que são os tabus para o desenvolvimento da linguagem, ou diferentes formas de desenvolvimento daquele processo. As palavras são carregadas de significações, símbolos e valores.
e as palavras determinam nossas interpretações sobre suas forças da natureza, da sociedade e da cultura. Então temos que ter muito cuidado nas expressões quando elas vêm carregadas de ironia, vêm carregadas de ódio, de amor, vêm de tristeza, entendeu? Vêm de dor e também de intenções diversas. A teoria dos atos de fala, né, surgiu na filosofia da linguagem. Entendiam a linguagem como uma forma de ação igual, todo dizer é um fazer. Passaram a refletir sobre diversos tipos de ações humanas que se realizavam através da linguagem, os chamados atos da fala. Vamos ver. Pensavam que as afirmações serviam apenas para descrever um estado de coisas e, portanto, eram verdadeiras ou falsas. Austin, que é um estudioso, põe em xeque essa visão descritiva da língua. Mostrou que certas afirmações não servem para descrever nada, mas sim para realizar ações. Algumas servem para descrever e outras servem para realizar ações. Então, umas têm um caráter, né, descritivo e a outra um caráter de realização. Vamos ver. Inicialmente, Austin distinguiu dois tipos de enunciados, o constativos e os performativos. Os enunciados constativos, que é o primeiro, são aqueles que descrevem ou relatam um estado de coisas. Vejam só, esses constativos têm que ser constatados, eles têm que ser verificados, constatados. Então, eu joguei futebol, a Terra gira em torno do Sol. É um enunciado que foi constatado, então ele é constativo. E os enunciados chamados performativos são são enunciados que não descrevem, nem relatam, nem constatam absolutamente nada, não precisam ser verificados. Quer dizer, esses enunciados performativos, eles não se submetem ao critério da verificabilidade, ou melhor, você não precisa ver se eles são falsos ou se são verdadeiros, como o outro, né? É o seguinte, são enunciados que, quando proferidos na primeira pessoa do singular do presente indicativo, né, que é português, na forma afirmativa da voz, realizam uma ação. Veja só, eu te batizo em nome do Pai. Quer dizer, eu te batizo. É um enunciado performativo, porque ele não explica nada, só explica a ação. Eu te batizo, eu te condeno. Entendeu? Há 10 meses de trabalho. Então, não servem para descrever nada, os enunciados performativos, e sim para executar atos. E a divisão da fala? A fala é dividida em ato locutório, ato inlocutório e ato perlocutório, certo? São esses três divisões da fala. O ato locutório corresponde ao ato de pronunciar um enunciado. Simplesmente você fala um enunciado, certo? O falante segue uma sequência do enunciado. O ato inlocutório é quando a pessoa corresponde ao ato que o locutor, né, está falando, realiza quando pronuncia um enunciado com certas condições. Ele faz condições condições comunicativas, com certas intenções. É quando ele coloca a sua opinião. Aí o ato deixa de ser locutório e passa a ser inlocutório. Tais como, que intenções são essas? Condições de avisar, criticar, perguntar, convidar, ameaçar. Quer dizer, o locutor pode ser, o mesmo ato, ele pode descrever o ato de forma de locutório, que é o locutor, apenas passando a informação que está ali, ou ele pode dar opinião. Se ele der opinião, ele é inlocutório. Se ele não der opinião, ele é locutório. E o ato perlocutório, que corresponde aos efeitos de um dado ato inlocutório, produz no alocutário, quer dizer, a pessoa que recebe a informação. Se esse ato convencer a pessoa ao que ele está falando, persuadir a pessoa, assustar, ele passa a ser um ato inlocutório e também perlocutório, porque ele influenciou alguém, certo? Então, os verbos, né, trazem essa ideia, o efeito que o falante produz. Então, ele pode ser um locutor, inlocutório e perlocutório, sendo que a mesma mensagem ela pode ser passada pelo locutor, o locutor pode emitir a sua opinião, e ao emitir a sua opinião, a fala passa a ser inlocutória, e se ela convencer alguém, ela passa a ser perlocutória, quer dizer, são as sequências da fala. E para fechar nossa aula, para fechar com a palavra tabu, o que significa, né?
Está aí, né? Escrito aí em outra língua aí, ó, em espanhol. Significa, é o termo, né? Que significa o proibido. É a concepção que permite mencionar as condutas e as ações que estão proibidas ou censuradas por um grupo humano devido aos questionamentos culturais, sociais ou religiosos. Então é o que é proibido. Por exemplo, você xingar um palavrão, né? Você, na religião, você não dizer que não acredita no santo, ou mesmo na sexologia você dizer que vai ter casos sexuais com pessoas da mesma família. Quer dizer, são tabus, ou mesmo você não aceita a questão do homossexualismo, né? Essas coisas todas. Então, são tabus que são barreiras que existem em toda a sociedade e principalmente na língua e no mundo como um todo. Então, até a próxima aula e vamos em frente. Para fechar, está aí tipos de tabu sexuais, né? Incesto, que é a questão do pai e mãe e filho, essas coisas, necrofilia, zoofilia, né? Questão de animais, homossexualidades, rituais, né? De religiões como canibalismo, né? Satanismo, tortura, entre outros. Deformações físicas, né? Também, né? Às vezes a pessoa é aleijada, a pessoa tem uma doença, a pessoa tem um membro, a cabeça muito grande, né? Tal, ou tem as orelhas, tudo isso são tabus que têm que ser vencidos, ou tem um estilo diferente. Tatuagens, né? Também, pinces, né? Como é o caso aí da foto aí que está aí. Então, beleza, galera? E valeu. Até a próxima aula. Tchau. But first, let me take a selfie.